Oi, oi, pessoal. Muita gente boa. Meus pacientes queridos. Doutor Elias, querido. Guaraci, Renata. Boa noite, pessoal. Olha só, minha convidada já tá por aí. Obrigada. Deixa a convidada. Fatinha. Ei, que coisa boa! Olá, irmãzinha, tudo bom? Tudo bom, irmã? Tudo bem, Pessoal, bicha linda. Hã? vocês vão já entender por que a gente se chama de irmã, É viu? verdade, somos de Olha coração, né? só. É. Bom, vamos lá, vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Vamos Já dormiu lá. todo mundo aí, Lívia? Oi? Todo mundo já dormiu aí? Já, graças a Deus, minha filha. Aqui Já também a galeria já as dormiu. crianças dormindo, né? Já. E aí, Ainda já bem, também, né? né? Dormindo Ainda cedo. bem. Aqui Graças também. a Deus. Aqui não tem como não. Se não dormirem, nem dá pra começar. Aí é um pouquinho Pessoal, mais mas complicado, olha, né? eu tô feliz demais, viu? Feliz Também, demais de ter você irmãzinha. aqui. Eu disse só Muito. você, né? Só você para me fazer É participar de uma verdade. live. É. Ai, Olha ai. só, essa ideia de fazer essas lives é uma ideia que eu chamo de lives com os especiais, né? Que era uma série de lives que eu desejei fazer com pessoas especiais para mim, que eu considero competentes, queridas e que de fato participam da minha vida. A Então, recíproca é verdadeiríssima. daqui a pouco vocês vão entender por que a gente se chama tanto de irmã, né? E hoje nós vamos conversar sobre distúrbios do sono e perda de peso. Será que para perder peso precisa dormir bem? Ou não tem nada a ver, né? Será que para dormir bem precisa ter um peso adequado? Ou às vezes nem tem nada a ver? Ou se tem alguma coisa a ver com outra, por onde a gente começa, né? Então, eu vou conversar falando da minha mais querida convidada, é a Lívia, Que honra, né? É. doutora Lívia Amaral Lopes. Ela é médica, formada pela Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Ela fez residência em clínica médica, depois fez uma segunda residência em endocrinologia, fez uma pós-graduação em nutrologia pela Abram. E ela sempre fala que a pós-graduação em nutrologia dela foi para cuidar muito bem dos pacientes dela, os obesos, os Exatamente. diabéticos, né? Não para Os entrar num doentes, né? modão aí, né, Lívia? Exatamente. Mas para tratar, assim, de forma correta, íntegra Completa, né? Os e doentes, completa. né? É verdade. E ela não me passou aqui no currículo dela, mas o que mais enriquece o currículo dela é que ela morou comigo, né, na faculdade. Enriquece horrores. Então, minha filha, é o currículo, né? Tô É. brincando, mas eu tive a honra de morar com a Lívia e com a Foram Érica. Nós muitos dividimos anos, uma né? Não tem casa, como, né? Não se chamar de irmã. moramos, É. moramos muitos anos, viramos muitas noites estudando, né, Lívia? É. E assim, graças a Deus, crescemos juntas, formamos juntas, passamos pelas residências, os casamentos, os filhos. E agora, assim, a gente tem buscado mesmo se especializar mais, fazer uma medicina de verdade e com compromisso com os nossos pacientes. E, além de tudo que eu amo em você, essa é a característica que eu mais amo, assim, é esse compromisso com o tratamento correto, com o cuidado correto com os nossos pacientes. É, a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque hoje a gente tem uma internet que é um pouco terra de ninguém, né? E a gente Doutor Google, precisa. né? É o doutor Do- Google, né? E a gente precisa entender que os pacientes, eles não são cobaias, né?
A gente precisa tratar nossos pacientes baseados em evidência. A gente não pode tratar o paciente como uma cobaia. Então, eu defendo muito isso. E na endocrinologia, a gente sofre muito com essa coisa, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, porque a água com limão de manhã emagrece, mas por quê? Né? Mas por quê? Alguém disse isso? Quem provou isso? É Então, verdade. assim, eu realmente eu prezo muito essa questão, né, da evidência científica. É verdade. É isso que faz o seu trabalho tão sério, tão diferenciado e procurado, né, Lives? Gente, e por que que eu tive a ideia de chamar a Lívia, né? Além de toda essa questão pessoal, essa admiração, eu tenho visto muito no meu consultório, os pacientes chegando com sono, aquele cansaço durante o dia. É muito comum o paciente falar assim, doutor, eu estou muito cansada. Será que tem alguma alteração do meu sono? O paciente chega com queixa de ronco, chega com queixa de apneia do sono, a esposa reclamando que o paciente não está dormindo bem. Aí as mulheres que têm mais tendência à insônia não conseguem dormir porque o marido ronca e vira aquela confusão. E aí, quando a gente começa a perguntar tudo, uma das perguntas, eu sempre faço essa pergunta para o paciente: se ele está acima do peso. E na maioria das vezes, o paciente responde assim: que não, doutora, eu não estou acima do peso, estou só um pouquinho gordinho. E quando a gente pergunta de fato o peso na balança e a altura, e faz um cálculo simples, que é o IMC, que para vocês nem é o cálculo ideal, né? O ideal seria fazer a bioimpedância e tal. Mas quando a gente faz esse cálculo simples, a gente vê que o paciente está assim acima do peso. E que fica difícil de saber quem veio primeiro. Se veio primeiro o aumento de peso ou se veio primeiro o distúrbio do sono. E aí, quando eu peço todos os exames de sangue, vem lá tudo alterado. Colesterol alterado, diabetes ou então intolerância à glicose, enfim, alterações do metabolismo, do corpo do paciente, que aí eu preciso de ajuda. Eu preciso pedir socorro para o endócrino. E mais difícil ainda, eu preciso explicar para o paciente que ele precisa de uma opinião do endócrino. Porque é difícil as pessoas entenderem como as duas coisas estão relacionadas. E aí eu queria saber de você, o que você tem visto no consultório, se os pacientes se consideram acima do peso ou não, se tem relação com o distúrbio do sono. Conta para mim aí, o que você tem visto aí? Aliciane, nessa pandemia, a gente viu, né, que com ansiedade e com estresse aumentaram os distúrbios de sono e o ganho de peso. Bem associados, né? E ainda ficou mais evidente nessa pandemia a obesidade como doença, né? Que pouca gente vê como doença. Mas pacientes com Covid obesos, tá certo? A obesidade era muito ligada à gravidade desses pacientes. E a obesidade é uma doença, pouca gente vê como doença. E é uma doença que leva a várias outras doenças, como pressão alta, diabetes, dislipidemia. E essas doenças vão levar a outras doenças, como infarto, AVC, que é a maior causa de morte no Brasil e acho que no mundo, né? Então, assim, a obesidade é uma doença crônica que tem vários fatores envolvidos, não é um só, muito menos é só falta de força de vontade, tá certo? Tem a genética envolvida, tem a criação do hábito alimentar envolvido, tem a questão da atividade física e o sedentarismo envolvidos, e tem o sono. Sem o tratamento do sono, eu não posso tratar um paciente obeso, né? E por quê? Porque o sono, ele vai alterar a questão dos hormônios, né? A gente sabe disso, que o sono altera a parte hormonal. Como que altera, Lívia? Bem, como o que sono, né? A acontece gente essa tem alteração? várias evidências, Aliciane, que pacientes que dormem menos de 6 horas por dia, eles têm um ganho de peso em relação aos pacientes que dormem bem. Você sabe disso, né? E a questão hormonal, o que muda na questão hormonal? Pacientes que dormem pouco, eles têm uma queda da leptina, que é o hormônio da saciedade, e o aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então, esses pacientes, eles têm mais fome. Lívia é fome por verdura, legume, proteína? Não.
não é fome por legume, verdura, proteína, é fome por alimentos que a gente chama de altamente palatáveis. O que é? É fome de doce, é fome de o que a gente chama de porcaria, bolo, sorvete, né? É fome disso. Se fosse de legume, Ó, verdura, talvez então, até olha só, ajudaria, né? pessoal, ó, o que que a doutora Lívia está falando? Se você dorme menos de 6 horas por noite, você vai ter alterações nos seus hormônios que vão fazer com que você deseje comer mais. E aí, quem trabalha no plantão ou quem dorme pouco, não quer Quem tem comer trabalho uma noturno, salada. né? Vigia, médico, enfermeira, fisioterapeuta, esses trabalhos noturnos, eles são bem complicados. Lívia, quantas vezes você pediu uma salada no plantão? A gente pede pizza quando dá plantão, né? Jamais. Eu nem. Olha, quando eu pude parar de dar plantão noturno, eu já parei. Porque a nossa outra colega que mora com a gente, ela tem bem noção do que é o nosso sono, né, Aliciane? O quanto a gente preza. E ninguém pede uma salada trabalhando na noite, gente. Exatamente por isso, porque há uma alteração hormonal e só o que vai lhe saciar são alimentos altamente palatáveis. E tem outro grande problema. Digamos que, tá bom, Lívia, eu tenho uma força de vontade absurda, maior do que todo mundo. Eu estou seguindo a dieta. Mas eu também tenho evidência que pacientes que estão seguindo a mesma dieta, o paciente que dorme menos, ele tem uma maior. Eles até podem perder o mesmo tanto de peso. Mas esse paciente que dorme menos, ele perde mais músculo do que gordura. E o que que acontece? Isso daí eu explico demais no meu consultório. O paciente que perde mais músculo, o que que acontece? O metabolismo dele vai lá para baixo. Então, esses pacientes, Alicene, eles reganham o peso muito rápido. O Então, sono... olha só, o que é que o pessoal tem feito muito no consultório? Doutora, não tenho tempo não. A senhora quer que eu durma 8 horas? Não, tempo é dinheiro, né? The time is Ai, money. tem isso ainda, Não né? dava Não para tem 8 tempo para horas para dormir. dormir, É. né? Aí eles fazem todo um programa alimentar. Aí eles vão pagar lá um personal. E aí, quando eles estão dormindo, por dormirem pouco, eles não. Como o sono nosso é feito de ciclos, eles dormindo pouco, eles não entram no ciclo dos sonos mais profundos. E aí, como não entra no sono mais profundo, eles têm uma diminuição de um hormônio, que é o GH, né? E aí ganha pouca massa muscular. Ou seja, você tomou whey protein, malhou pra O caramba sono e é não um período dormiu. Não anabólico, vai né? ganhar massa O muscular. sono é um período anabólico. O sono, ele é um período anabólico. Se você não dorme bem, ele vira um período catabólico. Mas o correto é ele ser um período anabólico, ou seja, é ele lhe ajudar sempre. Então ninguém pode tem que ser minimizar o sono num tratamento de obesidade jamais. Exatamente. Então, o que que a Lívia está falando para nós? Que o sono é um período que a gente tem que construir músculo e não quebrar músculo. Mas Exatamente. dependendo do número de horas que a gente dorme, a gente, ao invés de construir músculo, a gente pode quebrar músculo. Então a gente vai colocar a perder tudo que a gente fez em função daquele ganho, né? Além disso, Aliciane, o tecido adiposo, que é a gordura da gente, ele é considerado um órgão endócrino. Por que ele é considerado um órgão endócrino? Porque o excesso de tecido adiposo, que é de gordura, produz citocinas inflamatórias. O que quer dizer isso? Ele inflama o seu corpo. Então, você sente mais fome, você desenvolve doenças com essa inflamação. Que doenças são essas que desenvolvem com inflamação? Exatamente é o que mais preocupa. Resistência à insulina, diabetes, dislipidemia, hipertensão. Então, assim, é um ciclo que você precisa quebrar. Essa coisa do sono e do aumento de gordura. E aí, isso é tão real, né, Lívia? Oi? Isso é tão real que quando a gente vai analisar o paciente, que a gente pede os exames de sangue, normalmente eu peço o PCR, que é o que é o PCR? É uma prova de função inflamatória. O paciente que está acima do peso, sobrepeso, obeso, o que está acima do peso,
e que tem apneia do sono, ou só o que tem apneia do sono, o corpo dele recebe uma carga tão grande de estresse, que essa enzima, o PCR, vem alto. Como se ele tivesse com infecção de garganta, alguma outra infecção. Inflamação, né? Pelo tecido adiposo, uma inflamação que a gordura causa. E que poucas pessoas dão importância, né? Que é a questão da obesidade. É como se a obesidade fosse sempre uma falta de força de vontade. E a obesidade é doença e tem que ser tratada como tal. Nos pacientes, Aliciane, que eu tenho um problema com sono no consultório, eu oriento que eles façam higiene do sono. Fala um pouco sobre essa questão da higiene do sono. A higiene do sono é um termo que a gente usa, né, para falar de alguns hábitos que são favoráveis ao sono. Aí eu vou falar aqui do vilão, né, que ninguém quer ouvir, o celular. Então, a primeira... Não é? A primeira coisa que a gente já tentei me limitar às 8 horas da noite, mas é difícil mesmo, viu? Eu entendo. Ou pelo menos deixar fora do quarto quando você for dormir. Certo. Entendeu? Porque o celular, eu não vou me aprofundar muito, porque é um outro capítulo, mas ele basicamente, pela luz e pelas informações, ele gera um estímulo cerebral, um grau de ativação cerebral que dificulta muito as passagens para o sono, da vigília, do acordado para o sono. Além do que, depois, né, às vezes, mas tem paciente que fala assim, não, doutora, às vezes eu estou muito cansado, eu olho o celular ali um pouquinho, aí eu durmo. Ok, só que você adormeceu pelo cansaço, mas a sua atividade cerebral está tão intensa que você pode ter um sono fragmentado, um sono picotado, que é aquela coisa do dorme, acorda, né? Dorme, acorda, aquele sono bem... E acorda cansado, como se não tivesse dormido. Então, além de não levar o celular, respeitar, o que é muito difícil. É uma pergunta que as pessoas têm muita dificuldade de responder. Prestem atenção aí, meus pacientes, viu? Quem tiver assistindo. Já aproveita a dica, né? Tem uma dica importantíssima, que é regularidade do horário de dormir. Então, não é legal dormir um dia 8 horas, outro dia 9, outro dia 1. Não é legal, tá? Outra dica, horário do jantar e o tipo de alimentação. Então, isso você sabe explicar melhor do que eu, mas as dietas com muita caloria, proteína demais à noite, excesso de proteína que não seja para um objetivo ganho de específico massa magra, de peso, né? O excesso, muito carboidrato, arroz, macarrão, pão, tudo isso dificulta a digestão e dificulta o sono. Além de gerar o refluxo, que quando volta o ácido do estômago, pode fazer com que tenha um espasmo, tem episódios de apneia. E aí o refluxo, ele tanto causa apneia, como ele causa também fragmentação do sono. Então, fora isso, ter um ambiente adequado, que é basicamente as luzes mais baixas, um ambiente mais silencioso, uma temperatura agradável. E a cama ficou feita para dormir e fazer amor. Acabou. Não é para trabalhar, não é para fazer nada mais, entendeu? Então, nada de levar... É um ambiente de relaxamento, né? Exatamente. Então, nada de levar o computador para trabalhar. E o pessoal da Neuro fala muito, Lívia, do diário do estresse. Alguma coisa... Cada neuro dá um nome diferente, mas é mais ou menos assim. Se você está muito ansioso, pega um caderno e lista o que está te deixando ansioso. Se você acredita eu já fiz isso super funciona. É ótimo isso daí. É muito bom. E assim, se você acredita em Deus, submete aquilo, faz as suas orações, mas deixa aquilo fora do seu ambiente de sono. Deixa aquilo lá fora. Programa o seu dia, depois você vai deitar. Entendeu? E hoje tem se falado muito da meditação. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque a gente vai se estender muito. Mas a meditação ajuda sim, funciona sim e já faz parte da terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? É o melhor tratamento padrão ouro para a insônia.
Então, se você tem dificuldade de pegar no sono, além de tudo isso que a gente conversou, lê um pouco, se informa um pouco sobre meditação, que é comprovado cientificamente e ajuda. E deixa eu te perguntar uma coisa, Aliciane. Essas medidas são as medidas iniciais que todo médico que está preocupado, né, com essa questão do sono pode dar ao seu paciente. Mas quando é que o paciente tem que procurar um médico especialista em sono? Porque assim, quando eu falei no meu vídeo da semana passada sobre essa questão do especialista em sono, poucas pessoas conheciam. Inclusive, umas 10 pessoas me mandaram mensagem. Existe médico especialista em sono? Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante para os médicos e para os pacientes eles entenderem quando procurar esse médico. Sim. Bom, olha só, partindo do paciente. Normalmente, o paciente deve procurar o médico do sono quando ele está excessivamente cansado. Por quê? Porque não é normal acordar com muito sono. Não é normal passar o dia muito cansado. A gente tem uma amiga que está aí na plateia, né, Tis? E ela vive perguntando lá num grupo que a gente tem da faculdade que horas que ela tem, o que ela tem que fazer para ficar menos cansada. Então, nós não fomos feitos para isso. Se isso está acontecendo, o nosso corpo foi programado para ter o período de descanso e o período de atividade. Não é para passar o dia super cansado, né? Então, se você percebe que você está passando o dia muito exausto, procura um especialista de sono. Se você tem alguma alteração cardíaca, procura um especialista de sono. Porque se você não procurar, o teu cardiologista vai encaminhar para o especialista do sono. Os cardiologistas já mandam. Se você... A Tícia aí brincando. Se você tem dificuldade de perda de peso, procura um especialista do sono. Para os homens, se os homens têm dificuldade de ereção, de perda de libido, se você não procura, o urologista te encaminha. Procura um especialista de sono. Se você ronca, se alguém que está perto de você fala que você tem pausas na respiração, ronca que para de respirar. A criança que ronca tem que procurar um especialista de sono. Não tem como negligenciar essa parte do tratamento, porque senão o tratamento não anda. E você falou assim que tem gente que nem sabe, né, que existe. Mas Muita assim, gente, viu? Isso é uma luta incansável, sabe, Lívia, do grupo da medicina do sono. Mas existem várias pós-graduações em medicina do sono. A que eu fiz foi pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, tem pelo Instituto do Sono. Já tem entidades consagradas no Brasil, então a gente tem essa formação. Normalmente são médicos que são otorrino, psiquiatra, pneumo e pediatra. São dessas 4 especialidades. Aí depois faz uma pós-graduação. E para alguns fins específicos, você pode fazer um título, a prova de título para medicina do sono, quando você quer laudar exames. Então é basicamente isso. Se você tem alguma dessas alterações, tem que procurar. E deixa eu te perguntar uma coisa: quais são as principais doenças nos obesos que são relacionadas ao sono? A gente sabe muito sobre a apneia do sono, né? É a que a gente mais, né? É a que a gente mais conhece, é a apneia do sono. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a apneia do sono pra gente. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que praticamente eu falei dos pneus aí, ó. A Nath que é otorrino tá falando que os pneus também fazem medicina do sono. Pneus também, Nath. Os pneus também. Olha só, na maioria dos serviços, todos os obesos têm que ter o seu sono examinado. Isso não existe um estudo, não é consagrado, mas é basicamente um consenso. Então, se a pessoa faz o tratamento de obesidade, paralelamente, um dos pontos é analisar o sono. Por quê? Porque a maioria tem distúrbio do sono. Qual que é o mais comum? É a síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono. O que é isso? É quando a pessoa tem pausas respiratórias, a pessoa está lá dormindo. Aí começa a roncar. Aí para de respirar. E aí isso dura mais do que 10 segundos. Quando dura mais do que 10 segundos ou mais, tem gente que
passa muito mais, que tem que ter uma duração maior do que 10 segundos. E uma queda na oxigenação, isso é contado como uma apneia. Então, pra você ter uma ideia, acima de 30 Apneia vezes... é parada de respiração, né? Para quem não entende o termo médico. É parada de respiração. Isso. A apneia é a parada da respiração. A É. síndrome da apneia é quando você soma muitas apneias, gerando sintomas, consequências. Entendeu? Os obesos, eles roncam, tem essa parada de respiração normalmente e tem doenças relacionadas a esse problema. Então, eles têm essa síndrome, essa doença. Né? E por que os obesos têm isso, Alice? Ai, tem muitas causas. Muitas causas. Né? Eu tinha Olha, visto por que pela eu falo questão da deposição de gordura, né? Por que eu falo que... Por que eu falo que tem muitas causas? Porque tem... Eu vou deixar essa para o final, que essa é interessante. Então, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, o obeso, ele tem deposição de gordura nessa região cervical. Tanto é que um dos fatores para você bater o olho assim e ver se a pessoa tem apneia ou não é a circunferência cervical. Então, o paciente que tem um pescoço muito largo, ele já tem uma predisposição a ter obesidade, a ter apneia do sono. Então, ele tem deposição, acúmulo de gordura no pescoço e na língua. Tem um estudo que fez com pacientes obesos, aí fez uma ressonância e pesou a língua e mediu a espessura. Aí eles fizeram o tratamento da obesidade, depois pesou de novo a língua. E a língua estava bem mais magrinha. Então, a língua também engorda e emagrece. A língua emagreceu, né? A língua emagreceu. E a queda da base da língua é um dos fatores responsáveis pelo ronco e pela apneia do sono. Exatamente. Além disso, o obeso, ele tem o que a gente chama de hipoventilação. O cérebro dele manda para o corpo dele, às vezes, pouca informação para respirar. Então, às vezes, ele faz o que chama de apneia central. Tipo assim, o cérebro esqueceu de mandar o pulmão respirar, entendeu? A obesidade também causa isso. E tem uma síndrome que chama síndrome de Pickwick, que é uma síndrome bem rara, que são em obesos mórbidos, que aí mais por restrição pulmonar. Mas aí é um caso bem mais específico. Por que eu ia falar? Por que eu falei que ia deixar essa parte interessante para o final? Porque não significa que se a pessoa perder peso, que se ela fizer, tipo assim... Ela vai ficar boa, né? Se a pessoa perder peso, se ela fizer uma cirurgia bariátrica, ela vai ficar boa? Não, né? Eu acabei de rir, foi no comentário da minha prima aqui, falando do meu irmão. Pois é, Oi, não tem como. Não tem como se a pessoa perder todo o peso, se ela entrar no seu peso ideal, isso não significa que ela vai ficar curada da apneia. Ela tem uma grande chance. Ela tem uma grande chance. Mas não é só o acúmulo de gordura que gera a apneia do sono. A flacidez dessa musculatura também é responsável. Resumindo, a apneia do sono não é doença só de gordinho, não. Entendi. Mas também tem, né? Muito embora o peso seja o fator principal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo obeso tem indicação de fazer investigação para apneia do sono ou não? Então, é o que eu falei agora há pouco. Normalmente se faz. Não existe né? Não existe assim um protocolo consagrado, mas todos os assim, um protocolo para os endócrinos, por exemplo, receberem um obeso e pedirem uma polissonografia. Entendeu? Que é o exame que investiga. Se você acha que todo obeso tem que fazer uma polissonografia. Acho que sim. Apesar de não... sua opinião, né? Não é uma coisa que tem de livro, mas é a sua opinião. Que você acha que é tão comum que você acha que tem indicação. Isso. E eu preciso escutar o especialista, porque eu acho importante para todo mundo que está escutando. É verdade. Principalmente porque, Lívia, nos serviços de cirurgia bariátrica, tratamento da obesidade, é uma etapa do tratamento. Está subentendido que você começou o tratamento da obesidade, você vai fazer um estudo do sono.
Então, na minha opinião, sim, tem que fazer polissonografia E eu vou te passar falar uma coisa, Aliciane. Eu trabalho numa clínica de cirurgia bariátrica, né? E, assim, todas as vezes eu peço a polissonografia. E eu nunca, assim, realmente, eu nunca peguei uma polissonografia de algum obeso que não tivesse uma apneia do sono. Então, assim, essa minha pergunta também foi para tirar uma dúvida da gente que é endócrino, sobre essa questão do sono, né? Que é tão importante e às vezes a gente não investiga. A gente só escuta o paciente, muitas vezes o paciente fala, não, eu não ronco. E quando a gente vai fazer a polissonografia, tá lá, uma apneia já moderada, uma apneia grave. E aí, essa é a minha pergunta, se tem que ser um exame de rotina ou não? tem que ser um exame de rotina e tem que ser bem conduzido, né? Porque também não dá para pedir o exame e não conduzir o paciente. Então, o paciente tem que ser bem conduzido, sim, com certeza. Agora eu te pergunto, o que você acha? Chegou um paciente lá com obesidade, fez uma polissono e deu uma alteração. Eu começo com o tratamento ou a Lívia começa primeiro? Na Primeiro verdade, é trata o sono. impossível, eu digo assim, categoricamente, é impossível você tratar obesidade sem tratar o sono. Não que eu tenha que começar um tratamento primeiro do que o outro. A gente pode começar o tratamento junto, tá certo? Mas não dá para você tratar um paciente para obesidade sem o sono dele estar regulado. Por que que não dá? Porque quando o paciente não dorme bem, ele tem alterações hormonais que levam ao aumento da fome por alimentos altamente palatáveis. Além disso, o paciente acorda fadigado, acorda cansado, tá certo? Então ele não tem condições muitas vezes, ele tem o que muita gente chama de preguiça, mas às vezes é cansaço mesmo, porque não dormiu à noite, Aliciane. E aí tem aquela questão, a gente chama isso, para você ter noção, a gente tem até um nome para isso, que é a teoria do Big Two, né? Que são pacientes que não dormem bem e acabam o quê? Comendo muito e se exercitando pouco. E essa teoria do Big Two é como se fosse o segredo para ser obeso. Entendeu? Então a gente tem que quebrar esse ciclo. Por quê? Porque a obesidade leva ao distúrbio do sono. E o distúrbio do sono leva à obesidade. Então, de alguma forma, a gente tem que quebrar esse ciclo. Tá certo? Ou inibindo o apetite com medicações ou ajeitando o sono, né? Com o médico do sono. E dessa forma a gente vai conseguir quebrar esse ciclo e fazer com que o paciente obeso tenha sucesso no tratamento, que é um tratamento extremamente difícil. E eu sempre lembro, Lívia, de eu te ouvir falar em algum, não sei se foi em live, algum vídeo seu, que você fala assim, que chegar para o obeso e dizer assim, olha, emagrece, é igual chegar para o asmático na hora da crise e dizer assim, respira, né? Exatamente, respira fundo que dá certo. É chegar para o depressivo e dizer assim, vai pra praia que você fica bem. Faça uma caridade que você vai ficar bem. As pessoas, elas precisam entender que depressão é doença, que obesidade é doença, e obesidade se trata como uma doença. Não se trata, vai ter vergonha na cara, ter força de vontade. Não, obesidade se trata de uma forma séria, se trata de uma forma respeitosa, e se necessitar de medicação, vai ter que usar a medicação para ter sucesso. Lívia, fala um pouquinho para nós sobre o tratamento, os pilares do tratamento, porque assim, é muito comum receber o paciente com distúrbio do sono. Às vezes eu opero, o paciente perde peso depois da cirurgia, principalmente quando opera a garganta. E aí eu fico precisando dessa ajuda do endócrino para a gente aproveitar o embalo, entendeu? E o paciente já entrar no equilíbrio dele. Então, eu preciso demais dessa ajuda. Agora eu vou pedir, fala aí para os meus pacientes quais que são os pilares desse tratamento do peso, da obesidade. Por onde Os pilares do tratamento, irmã, são 3. Número 1, que eu sempre deixo muito claro: dieta, dieta e dieta, certo? Dieta, vamos lá, 70%. Número 2, atividade física. Não existe, pode até existir perda de peso, mas manutenção de peso sem atividade física é muito difícil. E número 3, uso de medicação se necessário.
Quando é que é necessário usar medicação? Quando os pacientes já tentaram com dieta, atividade física e não tiveram sucesso. Quando o paciente tem um IMC acima de 27 associado a alguma doença. Que doença? Dislipidemia, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, ou então IMC acima de 30. E aí você fala, a medicação vai resolver, Lívia? Claro que não. No dia que existir, pode ter certeza que no dia que existir uma coisa que resolva a obesidade, todo mundo vai ficar sabendo, tá certo? Por enquanto, não existe o milagre da obesidade, tá certo? E a medicação serve para quê? A medicação, o exemplo que eu vou te dar é o exemplo que eu dou para os meus pacientes, tá certo? Quem tá aqui vai saber. A medicação, ela inibe o apetite. Eu, Lívia, não tenho apetite. Você sabe disso, né? Então, assim... eu tinha muita raiva disso. Eu não gosto de comer, gente. Aí, você tá com o apetite inibido, certo? E você tem uma banana e um bolo de chocolate. Quem é que vai escolher? É o remédio? Não. Quem vai escolher o que é que você vai comer é você. E aí é a hora que entra a questão da força de vontade. Tá certo? Que aí é a força de vontade para você escolher a banana no lugar do bolo de chocolate. É para isso que serve a medicação. A medicação, ela lhe dá a escolha. O obeso que está inflamado, que está com leptina baixa, com grelina alta, ele come a banana e o bolo de chocolate. Ele não tem controle sobre isso. E isso é uma doença. As pessoas têm que achar que isso é uma escolha. Tá certo? Agora, a partir do momento que seu apetite está inibido, passa a ser uma escolha. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou: eu não estava com fome, mas eu escolhi que eu ia comer sorvete. Aí não funciona. Certo? A medicação ela vai ajudar nessa parte aí, mas ela não vai fazer milagre, não. Entendi. E a atividade física, uma vez por semana, já dá certo? Já sabe, né? Já traumatizada. Já seria ótimo. A atividade física, gente, para ter um impacto na perda de peso, eu me assustei a primeira vez que eu escutei isso. Quem me disse isso a primeira vez, há anos atrás, foi o Moacir, que é nutrólogo, né? E ele chegou para mim e falou: Lívia, você tem que fazer atividade física de 5 a 7 vezes por semana. Eu falei: oi? Não, jamais. E hoje eu faço, né? Então, assim, a atividade física em estudo científico para perda de peso, para ajudar na perda de peso, ela deve ser feita 5 vezes na semana, tá certo? Mas a atividade física, 150 minutos por semana, ela já melhora doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, assim, você vai fazer o que você consegue fazer inicialmente. Depois, você aumenta, internaliza, né, a necessidade. Mas eu sempre falo, ninguém precisa virar atleta. Ninguém precisa virar atleta. Se você faz 5 vezes na semana, 30 minutos por dia, é melhor do que não fazer nada. 30 minutos por dia é o que a gente passa no celular, olhando, né, olhando besteira. Então, a falta de tempo jamais vai ser uma desculpa para mim. Jamais. Porque eu tenho certeza que 30 minutos todo mundo tem. E essa coisa do fazer perfeito, ela é muito ruim. Algumas pessoas ou fazem perfeito ou não fazem. Eu sempre prego, faça qualquer coisa que você consegue fazer, mas faça. Eu lembro que quando eu tive as meninas, né, depois do nascimento da Letícia, minha segunda filha, eu fui pedir ajuda. Lívia, socorro! Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E quando você falou isso pra mim, Aliciane, isso não é desculpa. Faz não. Qualquer coisa. Pega o colo, bota na televisão, põe o aplicativo. E eu lembro que eu coloquei um canguruzinho, coloquei a Letícia aqui um dia. Falei, hoje eu vou fazer, né? E aí fiz, né? Tá pago. Até mandei para ti no dia. Tá porque realmente o mais difícil da atividade física é a gente internalizar o hábito. Não é fazer atividade física, né? Então, assim, eu acho que você está querendo falar é que não é fazer aquele ultra treino todos os dias, não. É ter o hábito de fazer atividade física. Simples assim. Exatamente. E o grande erro das pessoas, assim, é achar que a atividade física é só andar, correr e ficar esbaforida, toda suada. E não é, tá certo? A atividade de força também é muito importante. Para quê? Para manutenção da massa muscular.
tá certo? A manutenção da massa muscular, ela é muito importante nessa questão da manutenção do peso. Então, a musculação, o exercício funcional é super importante nessa questão da manutenção do peso. O aporte correto de proteínas. Então, assim, uma dieta bem feita. Por que que todo endócrino não tem sucesso no tratamento da obesidade? Se é só passar o remédio. Exatamente por essa questão, né, da orientação da dieta, que eu já falei, é dieta, 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 tá certo? E da atividade física. Tem muita gente que acha, Luciane, que o segredo é comer pouco e andar. Se o segredo fosse esse, estava todo mundo magro. E não é, tá certo? É comer bem e fazer atividade 5 vezes por semana. Não estou dizendo que não é para fazer atividade aeróbica, é para fazer, tá certo? Mas a atividade de força na perda de peso é extremamente importante também. Então, pessoal, olha só. Alguns pacientes perguntaram isso aqui, Lívia. O tipo de atividade, a intensidade. Então, frequência, 5 vezes por semana. Pelo menos. Como diz a Lívia, não trago boas notícias. Quando ela me falou isso, eu ri demais. Pelo menos 5 vezes. Eu digo, o portador da notícia não merece pancada, né? Pois é. Então, pelo menos 5 vezes por semana. De preferência, atividade de força, musculação, e isso não é só para paciente jovem, o idoso tem que fazer musculação. Não significa que você não vai correr, não vai caminhar, mas não pode só correr. Aquela ideia que você vai correr, correr, correr para perder peso, ela é obsoleta. Você tem que fazer, tem que correr, tem que caminhar. 2 tipos de atividade, força e aeróbico. Exatamente. Então tem que associar as atividades, não é isso? E um bom profissional de educação física é ótimo, né? Assim, eu oriento baseado no que eu estudei, né? Da parte da endocrinologia, né? Mas, assim, é importante que você tenha uma boa pessoa para lhe acompanhar nisso. Não é só sair correndo e se lesionar, né? Que é o que acontece muito. Você ter uma boa pessoa para acompanhar você em relação à atividade física. É verdade. E a alimentação, Lives? Fala assim, 5 dicas de alimentação. Café da manhã. Deixa eu... Não posso fazer dieta. Aliciane, na verdade, dieta é uma coisa muito individual, tá certo? Tem gente que se dá muito bem com jejum. Tem gente que não se dá bem com jejum. Tem gente que fala, eu não nasci para tomar café da manhã. Tem gente que não vive sem o café da manhã. Tem gente que tem necessidade de ter um aporte de proteína antes de dormir. Tem gente que não tem essa necessidade porque hormonalmente já é tipo Érica, né? Que é a nossa outra irmã, né? Que já nasceu abençoada por Deus, tá certo? Com a massa magra boa, geneticamente tem muito músculo. Então, assim, eu acho muito importante você ter uma dieta. Eu vou dar, na verdade, a dica que eu acho mais importante. É você ter uma dieta que você consiga seguir. Não existe a dieta perfeita. Não existe essa coisa do low carb. Porque só essa dieta funciona. Porque eu não posso comer arroz. Porque eu engordei por causa da tapioca. Batata. Não existe isso. Batata certo? inglesa. Hã? Batata inglesa. Batata inglesa, não pode comer batata. Você pode comer tudo, contanto que esteja dentro da sua dieta. Então, procure uma pessoa responsável para fazer sua dieta. Sem modinha. Sem modinha. Você não precisa de muito dinheiro. Simplifiquem as coisas. Eu falo muito para os meus pacientes. Quando eu falo assim, você tem que comer morango. Não me pergunte se é o morango do sul da França. É apenas o morango. Entendeu? É apenas o morango. A pessoa, um ovo. Tem que ser caipira? É um ovo, gente. É um ovo. Não precisa ser um ovo da galinha do sul da Espanha. Não precisa disso. Simplifiquem as coisas. Emagrecer é conseguir seguir uma dieta, fazer uma boa atividade física, né? Ter uma rotina de atividade física, dormir bem, dar importância ao sono. Ninguém passa 1/3 da vida dormindo à toa, tá certo? E é o que a gente pode mudar. A nossa genética a gente não pode mudar, mas também a gente não pode culpar sua genética pelo fato de estar obeso. A gente precisa fazer a nossa parte. Verdade. Gente, então olha só. Sobre a atividade física a gente já conversou. Sobre o tratamento medicamentoso, tem as indicações e se preciso for, procurem um endócrino, porque o tratamento faz diferença e tem casos que realmente é necessário. Sobre a alimentação,
nem sei se o termo dieta, né, vocês gostam, mas vamos lá, sobre a dieta, né, sobre a alimentação. Qual é a dieta dos sonhos? Qual é o segredo? A alimentação que não tem erro? Não existe. Não existe uma receita de bolo, então ela tem que ser individualizada para o organismo de cada um e para o objetivo de cada um. E Exatamente. lembrando, né? Lembrando que não tem como, é impossível perder peso se você dorme pouco ou se você não dorme bem. Também é comum aquele paciente que fala assim: não, doutora, mas olha só, eu deito meia-noite, eu durmo até meio-dia. Onde eu encosto, eu durmo. Isso Isso é é muito péssimo. comum, né? Isso não É. é dormir bem. Isso, na verdade, é o que chama de sonolência diurna excessiva. A pessoa Exatamente. está sempre cansada, provavelmente porque ela não dorme bem. E quando você vai investigar, sempre tem um sobrepeso no meio, ou parece que o peso está adequado, mas a musculatura, a massa magra, está lá E é embaixo. impressionante, Alicene, eu não sei se tu nota isso, a dificuldade que as pessoas têm de notar que estão acima do peso. Muitas vezes elas chegam no meu consultório e falam, doutora, eu só entendi que eu estava acima do peso por uma foto. Então, assim, elas não se veem acima do peso, né? Então é muito complicado, assim, eu imagino que seja complicado para você chegar para os pacientes que estão com distúrbio do sono e dizer, você precisa tratar seu peso, né? Não, olha só, explicar para o paciente que ele vai ter que caminhar num tratamento já não é tão simples. Então, você tem que ter toda uma argumentação cientificamente comprovada. Normalmente, os exames do paciente são o que me ajudam. Os exames normalmente estão todos alterados. Paciente jovem, 30, 35, 40 anos, com arritmia cardíaca. Porque está com sobrepeso e por causa do sobrepeso começou a ter apneia. Aí chegou Então, a dar massa magra aumentada, aqui humilha a gente, aí, ó. a gente acabou de falar aí da genética, né? Então, É. assim, é muito complicado você convencer o paciente que ele tem que fazer aquele tratamento e que durante o tratamento ele vai ter que ter a ajuda de uma outra especialidade da endócrino para fazer essa perda de peso, para ter ajuda nessa perda de peso. Mas o fato é que se a gente quer perder peso, se a gente quer viver bem, se a gente quer dormir bem, as duas especialidades se completam. Então, quer ganhar massa muscular, quer perder peso, durma bem, faça exercício físico. O que mais? Trata Se se alimente precisar. bem, se alimente, dieta, dieta, dieta. É A verdade. dieta é o mais importante. Assim, Lívia, assim, existe todo. A obesidade ela é multifatorial, ela tem vários fatores envolvidos, tá certo? Mas a questão da dieta é uma coisa super importante de você seguir. Que é o que eu disse. Você pode estar sem fome, você pode estar, né, tranquilo. Se você escolher o bolo de chocolate no lugar da banana, eles podem ter a mesma caloria, mas no fim das contas o impacto é outro, tá certo? Então, assim, a gente tem que organizar tudo quando a gente quer emagrecer. Mas a questão da dieta, ela talvez pese o quê? 50%, né? E tem os outros fatores, tá certo? Então, e assim, a acho que dieta é o mais importante. entender que a gente precisa de ajuda. Exatamente. É muito comum você receber um paciente que já tomou inúmeros remédios, várias medicações para dormir bem, que quer colocar um aparelho intraoral, igual uma colega dentista, sua xará, a Lívia Versiani, aqui de Brasília. Às vezes o paciente quer colocar só um aparelhinho quando ele precisa de um CPAP. Às vezes ele quer colocar um adesivozinho no nariz quando ele precisa de uma cirurgia. E às vezes ele quer pegar a dieta da internet quando ele precisa de um tratamento médico. Então, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa de ajuda médica. Mas tu sabe por que Reconhecer que que é eu o acho que as primeiro pessoas passo. não procuram ajuda? Porque é sempre assim, é sempre há uma minimização do problema. Há uma minimização da É mais obesidade. fácil. Minimização da obesidade, Aliciane, porque assim, uma pessoa olha para um obeso e fala, é falta de força de vontade. Olha para uma pessoa que não dorme bem, e sempre é uma crítica, né? Ah, é porque é nervoso, ah, é porque é ansioso, né? Então, assim, existe, a depressão, é a mesma coisa que eu falo da depressão.
é uma pessoa que tem depressão, como você não enxerga o problema, você fala, ai, basta ele ir para a praia que ele melhora. Não é a praia que melhora, né? Não é força de vontade que melhora. Não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, É eu uma vejo isso química. muito. Eu vejo isso muito nos médicos também, sabe? Os médicos, eles minimizam as coisas, tá certo? Então, assim, eu acho que esse assunto é muito importante exatamente para as pessoas se sentirem acolhidas, né? Acolhidas em relação a isso é uma doença, procure ajuda de alguém que você confia, siga que vai dar certo. Uma hora E vai o dar que eu certo. vejo, sabe, Lívia? Eu vejo assim que o grande problema, que era a ignorância, ele já não é mais o principal motivo, porque as informações estão aí. Esse é o Lives como problema, mas esse essa, é um dos problemas da endócrino. As informações estão aí, do jeito que eu disse. Elas são a Google é a terra de ninguém. Como é que procura a informação? sim, Está vendo sim, aí ó, um comentário aqui embaixo, ó. O povo acredita nas blogueiras e investe no desinchar. Esse é o problema. É informação demais às vezes, entendeu, Alicene? Pra gente que é endócrino, a gente vê isso. É informação demais, jogada. E aí acaba que as pessoas se perdem nessa informação da internet, entendeu? Então, isso que assim, eu eu ia acho falar, perigoso também. tem que ter o cuidado com a infodemia, né? Que é a pandemia da informação. É Porque as verdade. informações estão aí, mas a gente precisa saber filtrar as informações de qualidade. Porque lives como essas, de pessoas que procuraram as certificações, que fizeram todo esse caminho, elas estão aí. Mas você É, precisa saber filtrar, né? Então, uma exatamente. das coisas que a gente tem que ter cuidado é com a infodemia. Teve até uma live sobre isso de uma psicóloga muito, muito legal aqui de Brasília, que trata insônia. E ela fala que esse é um grande problema, é a pandemia da informação. Então você corre para um lado, corre para o outro. Ah, é a minha opinião. Não existe isso, existe um estudo Não existe científico, né? opinião, não. Claro, A porque sua a opinião não me opinião, se importa, você. né? É. É, é, Sabe, nos tem estudos, paciente que chega pra mim e fala assim: ah, mas fica difícil, porque um fala uma coisa, um fala outra, mas não importa. Assim, a opinião não importa. O que importa é você fazer um estudo e tá lá escrito. Eu nunca vou dar, ai, porque eu acho que o paciente com IMC de 30 tem que fazer cirurgia bariátrica. O que importa? O que eu acho? Lá no estudo tá falando que não tem um bom risco-benefício em pacientes que não têm diabetes. Então, não vou indicar. Tá olha certo? só, Então, até é assim, interessante a gente falar, porque aqui tem colegas médicos, mas também tem muitos pacientes. Dentre os estudos, tem as gradações. Um estudo que é nível A de evidência, B, C, D, E. Lá embaixo, no nível E, é que entra a opinião do especialista. Ou seja, a opinião do especialista é a exatamente. última, É a é última. nível E de evidência, né? Então, o que eu quero deixar aqui. Ah, antes de eu falar o que eu quero falar no final, Lívia, eu nem te perguntei. Você está atendendo por telemedicina? Não, não tô. Não tô atendendo por Ainda não, telemedicina. Eu tô né? atendendo presencial, né? Vou te Não, eu convencer tô atendendo ainda. presencial. Você tá atendendo, Aliciane? Tô, tô Tá, atendendo. né? Olha Eu vou aí. para a clínica, Ah, porque aqui em casa não tem como, né? Só a partir das 8 da noite, porque as minhas meninas dormem às 8. Mas na clínica eu atendo, com horário atende, marcado, né? certinho, atendo. Então, se precisar, Ótimo. estou por Aí, aqui. gente, ó. Irmã, então, Aliciane, gente, Aliciane mora em Brasília, né? Eu moro em Fortaleza. Infelizmente, ela mora em Brasília, né? Porque ela me socorre várias vezes por telefone. Gostaria muito que ela morasse aqui. Mas nós também aqui em Fortaleza temos ótimos especialistas em medicina do sono. sim. Se alguém precisar, né, pode me mandar uma mensagem que eu vou indicar, tá certo? Você tem mais alguma consideração, irmãzinha, em Não, é relação ao basicamente assunto? isso. Eu queria só frisar, você falou que a obesidade é fator de risco para a Covid. E lembrar que a má qualidade do sono é fator de risco para distúrbios imunológicos. Tem diversos estudos. 10 pessoas Exatamente. tomaram uma vacina e dormiram a noite inteira. 10 pessoas tomaram a vacina e dormiram poucas horas. As pessoas que dormiram a noite inteira desenvolveram os anticorpos e as pessoas que não dormiram não desenvolveram. Então,
Quer ter imunidade adequada? Tem que dormir bem. Quer ter Isso. imunidade adequada? Trata a doença obesidade. Então, vamos ficar atentos para isso. Exatamente, deixem de inventar, né? Esse negócio da glutamina, da água com limão, isso daí é gasto de dinheiro à toa, tá certo? O que protege mesmo é ter bons hábitos. É fácil? Não, não é fácil, tá certo? Mas é extremamente gratificante, é fato. É verdade. Muito obrigada. Beijo. Saudade. Obrigada por todos que estiveram aqui Obrigada, com a gente. gente. Boa Viu? noite. Obrigada quem Tchau, assistiu. tchau. Boa noite.